Mas agora vamos falar sobre saúde mental. Como é que a gente consegue identificar você está tendo algum problema relacionado à sua saúde mental, à sua saúde emocional? Quem conversa com a gente agora ao vivo é a doutora em psicologia, Thalita Menezes, que se dispôs a trazer essas dicas tão importantes para a gente. Thalita, obrigada, viu? Obrigada por bater esse papo. Eu sei que você está aí na sua casa também, mas sempre trazendo dicas importantes para a gente. Thalita, a primeira pergunta que eu já coloquei aí na tela para a gente tentar identificar. Como encontrar esses sinais de que a gente está adoecendo? Saúde mental. A gente acha que o problema de saúde é só aquele que a gente vê fisicamente, que a gente sente dor, né? Que aparece uma mancha, que... Mas não, né, Thalita? Vou colocar a câmera aqui, eu acho que fica melhor. Bom dia, Isli. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. De fato, um tema tão importante, tão caro, esse momento que a gente tem vivido, não é? Estar atento aos sinais é o primeiro ponto de prevenção para uma boa saúde mental, para uma boa saúde emocional. A gente tem vivido um tempo, né, em que cada vez mais as pessoas elas se encontram inseguras, estressadas, ansiosas, né, pela possibilidade de perda de emprego, pela preocupação com a saúde, não só a própria, mas daqueles que amam, né, com todo um estresse causado aí por um home office ou um homeschooling, né? O trabalho que entrou dentro de casa, a escola que entrou dentro de casa para quem tem criança, e de modo involuntário, né? Então, acaba que todo esse cenário, esse panorama, pode sim provocar na gente adoecimento psíquico. Então, estar atento aos sinais, né, desse adoecimento psíquico é o primeiro passo para a gente se manter bem. E aí, respondendo... Que sinais podem ser esses, Thalita? Isso. Vamos lá, Isla, a gente precisa sempre estar atento a alterações, né? Tanto alterações de humor, quanto alterações de comportamento, alterações de sono, alterações de apetite. Então, como assim? Digamos que alguém, né, em termos de humor, tem um humor mais constante, é alguém mais tranquilo, sereno, e você começa a perceber que aquela pessoa passa a estar mais impaciente, irritadiça, e isso não só em um único dia, né? Isso vai se repetindo ao longo dos dias. É algo que vai se tornando recorrente. Então, quando a gente fala de alterações, a gente precisa estar atento a essa questão, tanto da frequência, quantos dias essas alterações vêm acontecendo, quanto da intensidade, a força com que essas alterações vêm acontecendo, né? Alterações de comportamento. Então, alguém na nossa casa, na nossa família, que tinha um hábito, né, de estar junto, de cear junto, de almoçar, de conversar, de fazer atividades que davam prazer, você começa a perceber que aquela pessoa passa a se esquivar, passa a ficar mais isolada, né? Passa a não conversar tanto. Então, essas alterações de comportamento, quando começam a ser, de novo, recorrentes e com muita intensidade, é outro tipo de sinal que a gente precisa ficar atento. Assim como alterações do sono, né? Então, eu tenho ouvido muito em relação aos atendimentos que eu tenho feito online, de uma dificuldade ou para dormir, né, relaxar bem, chegar a ter uma noite de fato de recomposição do corpo, de poder acordar relaxado, ou então de passar o dia dormindo, né, de não conseguir dar conta do dia, de precisar passar o dia dormindo, porque na verdade não quer entrar em contato, não está conseguindo entrar em contato com a realidade, e acaba que o sono vem aí a dizer que tem alguma coisa em termos de realidade que a pessoa não está conseguindo também suportar ou lidar. E pode ser uma fuga, né? Pode ser uma fuga, é uma tentativa, né, que é o que a gente chama de uma estratégia disfuncional, né, de enfrentamento, mas é uma tentativa de lidar com uma situação com a qual a gente não estava preparado para, né? Ninguém estava preparado para essas circunstâncias. Então, esse caráter de ineditismo, esse caráter que nos pegou a todos de surpresa, acaba que demanda da gente
esse movimento de adaptabilidade. Então, de onde é que a gente vai tirar os recursos para adaptabilidade? Da nossa própria história de vida, da nossa biografia, do que a gente já passou em termos de dificuldade na vida. Agora, nem todos possuem um repertório que auxiliam a dar conta, né, desse caráter de ineditismo e de incerteza e de insegurança. Então, esses sinais de alterações, eles nos são indicativos de que tem alguma coisa acontecendo e que a gente precisa ajudar, né? Ou precisa de ajuda, ou precisa ajudar a quem a gente está observando. É muito importante. Às vezes a gente não dá valor para esses sinais, acha até que é besteira, né? Que é bobagem, que é frescura, deixa isso para lá, né? Agora, Thalita, depressão. Tem muita gente que já sofre com depressão. E num momento como esse, que é muito difícil, a depressão acaba tendo outros gatilhos, né? Ou seja, dando outros sinais. Mas as pessoas que não têm, que nunca sofreram de depressão, elas podem passar a ter ou se sentir deprimidas por conta de um momento difícil como esse que a gente está vivendo? Podem. Quem já teve, pode ter seus sintomas aguçados, né? Então, é necessário que se permaneça num acompanhamento especializado, psicoterápico e com psicofármacos, né? Tendo acompanhamento também do psiquiatra. Quem nunca teve, mas começa a ter uma onda de perdas, tá? Então, você começa a entrar num processo de várias perdas. A perda da liberdade, né? A nossa liberdade foi cerceada. A perda da possibilidade de ir e vir, da tomada de escolhas, a perda do emprego. Às vezes não é nem só o nosso, mas é de alguém próximo, né? De alguém que mantinha a casa. Ele afeta, né? Afeta. A perda de um ente querido, a perda de amizades e vínculos e laços sociais que nos são uma fonte de prazer no cotidiano e de rede de apoio e suporte. Então, um conjunto de perdas ao longo de um período curto de tempo pode provocar, sim, um rebaixamento de humor e, a depender, aí de novo vem a questão da intensidade e da frequência disso. Se a pessoa não consegue, né, ir elaborando esses lutos, e fazendo luto, elaborando essas perdas, com suporte, né, emocional, social, de quem está próximo, e lançando e fazendo uso de suas próprias estratégias, ela pode vir a adoecer. Sim, ela pode vir a desenvolver um quadro de depressão, tá? Então, é preciso ficar atento, porque a gente acha que enlutamento é só em relação à morte, né? Geralmente as pessoas têm uma ideia de que não, tá de luto só quando alguém perdeu um ente querido. Também, né? Mas existem outros modos de estar, né, sentindo a falta e a perda, esse enlutamento que podem nos levar. Então, vários acontecimentos concomitantemente podem sim nos levar a adoecimento e a desenvolver também uma depressão, um quadro de depressão. E como fugir disso? Aliás, como enfrentar? Fugir não, enfrentar, né, Thalita? Isso. Nós podemos aprender a lidar com as situações. Eu acho que o primeiro ponto é olhar para a nossa própria vida e ver o nosso repertório biográfico, né? As situações que nós já passamos e que nós podemos lidar e dar conta, se questionar quais foram as estratégias, pensar no que nós temos em termos de suporte, né? Suporte social, é uma rede que nos dá sustentação, então, que nos ajuda, por exemplo, em alguns momentos, a ressignificar, ou seja, a dar sentido outro, que não só de perda ao que a gente está enfrentando. Né? Alguém, por exemplo, que pode nos auxiliar a pensar aquele lugar de desamparo ocasionado pelo desemprego como um lugar, na verdade, de oportunidade, de produção, de criação, de algo que ainda não foi pensado. Então, ao invés de eu ficar focando na perda e nas suas consequências, eu posso começar a focar em como essa perda vai me levar, na verdade, para construir um cenário novo. E às vezes... Porque a gente tem muitas coisas boas ao nosso redor, né? As pessoas, valorizar as coisas boas. As difíceis sempre vão existir, mas as boas também não. Sempre vão existir também, né? A espiritualidade, Isli, né? Tudo aquilo que nos leva a um lugar de produzir novos sentidos.
né? E sentido tanto em termos de direção e de rumo, quanto significado, né? Então, aquilo que foi perdido, quer tenha sido a saúde, quer tenha sido, claro, e aí, de uma forma mais sentida, um ente, uma pessoa amada e querida, o emprego, como eu posso significar, como eu vou sustentar isso, né, emocionalmente falando. Então, a espiritualidade é uma estratégia de enfrentamento, é um modo de lidar que pode nos auxiliar a dar novo rumo e significado às perdas. Assim como essas relações sociais, fraternas, podem nos ajudar. Então, manter uma rotina no cotidiano de atividades prazerosas, de satisfação e de bem-estar, cuidar do corpo, né, exercícios físicos, alimentar-se bem também. Só um Importante parêntese fazer uma aqui. listinha, né, de coisas para se fazer, isso ajuda, né? Isso, muitíssimo. E eu acho que tem outro ponto que é importante também a gente ter em mente, Isli, que é a questão de manter rotinas, né, manter rotinas saudáveis. Claro, tendo em mente que uma rotina saudável é uma rotina que ela está aberta para o novo, inusitado, e ela é flexível, ela é adaptável. Tudo aquilo que é muito rígido, que deixa a gente muito enquadrada, sem possibilidade de movimentar-se, né, de fazer algo de forma mais leve, também é adoecedor. Então, é importante ter rotinas, é importante ter um horário para dormir bem, é importante ter um horário para acordar, um horário para fazer as refeições, de um exercício, se não todos os dias, mas ver na agenda em algum momento durante a semana. Agora, isso de modo que lhe traga prazer e bem-estar, né? Se for algo rígido e que começa também a cercear a sua liberdade, ou que começa a afetar a relação ou as relações com quem tu convive dentro de casa, então talvez seja exatamente isso, essa rotina rígida, né, que você esteja precisando repensar, tá? Então, às vezes, na tentativa de construir uma rotina saudável, pela rigidez, a gente acaba adoecendo, porque a gente quer seguir tão ao pé da letra aquilo, né, que ao invés de fazer bem, faz mal. Então, tá atento a como a gente está, esse movimento de presença, de estar presente no que eu estou fazendo hoje, de estar presente, focada no agora, nessa relação, o que isso está provocando e gerando em mim, quais são as emoções que estão sendo provocadas, como é que eu estou lidando com isso, quando eu começar a perceber em mim essas alterações, né? Por exemplo, eu falei da alteração também de alimentação, para quem começa a comer muito e a descontar as emoções, né? Digamos assim, na No comida, doce, né, na no comida. doce, na comida, se dá conta disso, mas quer dizer, o que é isso que eu estou colocando aqui nessa comida, né? Que falta é essa que eu estou talvez tentando preencher, ou que lugar é esse que eu estou precisando estar aí fazendo uso da comida como subterfúgio, como um recurso. Então, estar atento a si mesmo é um grande, digamos assim, é uma grande estratégia, uma grande possibilidade preventiva, né, de saúde. É verdade. A Michelle, inclusive, com um comentário emocionante aí, ó, enfrentou o luto pela perda da filhinha de 2 anos com fé, entendendo que ela tinha cumprido a missão dela aqui, justamente com esse relacionamento social, e aprendendo a costurar. Ó, então ela descobriu prazeres, né, que ajudaram ela a enfrentar. De fato, não é fácil, mas existem muitos recursos, né, para a gente conseguir enfrentar. Thalita, obrigada, tá? Muito obrigada, que bom te ouvir. Eu já vi todo mundo comentando aí, gostando de tudo que você trouxe para contribuir aqui com a gente. Espero poder ter você outras vezes aqui com a gente, Thalita. Obrigada. Eu agradeço muitíssimo, desejo a todos um bom dia e desejando é só me chamar que a gente está aqui de novo para conversar sobre saúde mental e emocional e como permanecer bem emocionalmente durante esse tempo. Um abraço a todos. Obrigada, Thalita. Bom dia para querida. você. Bom dia.